Paz, irmãos, amém? É muito bom estarmos aqui, voltando, às atividades. O pastor ontem, quando me fez o convite, ele perguntou, pode pregar? Porque senão daqui a pouco você vai desaprender. Para desaprender, primeiro precisa aprender, Eu ainda chego lá ainda, irmãos, diante de tantos pregadores que nós temos aqui na igreja, dá até vergonha, Dá mais um tempo afastado. Como o pastor já disse, estou aí me recuperando de uma cirurgia tão simples, mas que tive complicações. Peguei infecção hospitalar, tive alguns outros problemas, mas não vou estender muito, senão eu vou assustar meu amigo Elton ali, É o próximo na fila. O médico me falou, viu, Elton, quero aqui acalmar teu coração, que esse problema que eu tive, a cada 1000 acontece com um. Então chega lá, faz a conta, vê qual que é o número da fila. Se não for o milésimo, faça e deixa Deus te abençoar em nome de Jesus. Agora, se for o milésimo, adia a cirurgia, pelo amor de Deus. Não faça, não. Vai no dia seguinte, Deus é bom demais. Meus queridos, eu já tinha comentado com alguns irmãos aqui, que eu talvez teria a possibilidade de refazer a cirurgia. Mas fui terça-feira agora, fiz o último exame e graças a Deus, pelo médico, não vai haver necessidade de uma outra cirurgia. Detectou o problema nesse exame e acabou aparecendo mais um problema ainda que eu não sabia. Mas vai ser com tratamento médico agora. Ele me pediu mais 4 meses, vai fazer uns trabalhos com punção, umas injeções um pouco mais fortes. Mas 4 meses é o prazo máximo para eu já estar aí correndo, jogando bola. O Rogério já estava feliz achando que ano que vem eu não ia jogar bola no acampamento. E falei para ele que eu vou vir com tanta vontade, tanta sede, que aquela foiçada que eu dei na árvore lá o ano passado, não foi esse ano, vai ser na canela dos jogadores no próximo ano. Então, a foice vai estar preparada, viu, Vitão? Meus queridos, a hora está um pouquinho avançada, mas como nós estamos aí no feriado, amanhã ninguém trabalha, eu gosto de cantar antes de pregar, e como estou já há um tempo afastado aqui do púlpito, eu queria cantar uma canção antes de pregar. Andrezão, ajuda eu aqui com o pedestal, por favor. E eu vou chamar meu amigo, pastor Cláudio Borba, para me ajudar nessa canção. É igualzinho, se tivesse um pouquinho mais de cabelo, Cavanhaque é igualzinho, canta melhor que ele. A unção do Espírito é a mesma. A pena que eu vou te atrapalhar agora. Ó Jesus na causa. Você fica aí na frente, eu fico aqui atrás. Negativo, meu. Tá entrando não. Por favor. Segura. Eu vou tocar ele e canta. Melhor, Jesus tem misericórdia. Arruma um pedestal aí, por favor. Obrigado, Rogério. Deus abençoe sua vida, meu querido. Pois só nesse microfone. Eu costumo cantar, eu saio da voz e deixo o Beto fazendo. Não, vai fundo, pastor. Bora. Aleluia. Amém. É desse jeito mesmo, na hora que eu começar a cantar aqui, você desliga o meu e deixa só o dele. Deus Ô é Fião, bom. por favor, pega aquele pedestalzinho para mim pôr a cópia aqui. Deixa Deus te usar, meu irmão, completo. Em nome... Ô Sara, você quer tocar teclado aí? Está com cifra aqui, Aleluia. Eu brinquei com ela, eu falei para ela que eu ia provocar ela qualquer dia. Mas na próxima você já vai receber a música com antecedência. Bom, essa música novinha, foi gravada há uns 40 anos atrás. Quem conhece, ajuda a gente aí, porque eu nunca cantei ela, nunca toquei ela, primeira vez. Por isso que eu te chamei. Aleluia. Tá com som o violão, hein? Porque eu estou sem retorno nenhum. Consegue pôr retorno no violão para mim, irmão? Por favor. É fácil, Viu só?
Meu louvor é fruto do teu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. O meu louvor é fruto do teu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me secar, ainda que os montes se desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, para sempre de ti louvar. Ainda que os homens se levantem contra mim, ainda que cadeias venham me prender, meus lábios não se fecharão, para sempre de ti louvar. O meu louvor é fruto do teu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me secar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, para sempre de ti louvar. Ainda que os homens se levantem contra mim, ainda que cadeias venham me prender, meus lábios não se fecharão, para sempre de ti louvar. Meus lábios não se fecharão, para sempre de ti louvar, para sempre de ti louvar, para sempre de ti louvar. Aleluia, dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor Cláudio. Meus queridos, abra uma palavra do Senhor. Profeta Daniel, capítulo 3. Daniel capítulo 3, verso 17.
Última vez que eu estive ministrando aqui na igreja, se alguém lembra, estava presente, estava falando sobre Daniel na cova dos leões, e hoje eu quero dar continuidade àquela mensagem com os personagens que são amigos de Daniel. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Verso 18. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Amém? Glória a Deus. Como que tem sido a tua vida, meus queridos? Nós levamos a nossa vida de um modo, e eu queria te fazer uma pergunta: quais decretos você tem obedecido? Temos um sistema que governa e rege esse mundo. Muitas vezes pessoas que estão no governo vão tentar impor coisas sobre a vida de pessoas cristãs. Esse texto é muito conhecido, a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei Nabucodonosor, ele constrói uma estátua, e diante de todo o seu povo, ele reúne eles e fala: olha, nós vamos fazer uma festa aqui, e assim que tocar todos os instrumentos, vocês vão ter que se curvar diante dessa estátua. E dessa maneira foi feito. Toda aquela província reunida, e os músicos tocam os seus instrumentos, mas 3 jovens decidem não se curvar diante daquela estátua. Eles não aceitam adorar a estátua que Nabucodonosor constrói. Então algumas pessoas vêm e denunciam ao rei, falam: olha, diante do teu decreto, diante da tua ordem, 3 jovens decidiram não obedecer. Então Nabucodonosor manda chamar esses 3 jovens e questiona eles: olha, por que vocês não me obedeceram? Por que vocês não fizeram aquilo que eu decretei? E ele falou: novamente será dada uma ordem, e se vocês não assim fizerem, vocês vão ser jogados dentro de uma fornalha. E eles falaram: tudo bem, faça o que você achar melhor, nós não vamos nos dobrar diante dessa estátua. Se o meu Deus quiser nos livrar, assim Ele vai fazer. E eu quero novamente perguntar: quem é que rege a tua vida? Quem é que decide sobre os caminhos que você tem que trilhar? Diante de uma sociedade que nós vivemos, diante de regras e imposições que sobrevêm às nossas vidas diariamente, quem é que você vai obedecer? Será que estamos sendo hoje jogados às fornalhas que os nossos inimigos têm preparado? Será que tememos a isso? Ou vamos enfrentar e adorar somente a Deus? Tanto é que assim o rei fez, e aqueles jovens, com toda ameaça, não se dobraram diante daquela estátua, e eles foram lançados naquela fornalha. E o texto diz que nem um fio de cabelo deles se queimou. Quando Nabucodonosor chega perto daquela fornalha, ele ainda questiona: não jogamos ali 3 jovens? Por que eu estou vendo 4? E um é semelhante ao Filho dos deuses. Você crê que Ele anda contigo diariamente, que Ele está do teu lado, que Ele vai caminhando contigo por onde quer que você ande? Mas o que eu quero tirar desta mensagem: eles não violaram a lei de Deus. Por que será que eles não adoraram essa estátua? Eu queria que você frisasse nessa pergunta: por que não adorar a estátua de Nabucodonosor?
Por que não se curvar diante de situações que tentam impor sobre nossas vidas? Eu vou citar algumas coisas aqui, irmãos, pode parecer um pouco forte, mas isso é diante de documentos que estão sendo colocados hoje para nós. Entristece muito meu coração, mas que nós não vamos nos curvar. A primeira coisa que eu tiro desse texto, por que que eles não adoraram a estátua? O versículo 17. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, porque eles tinham um Deus. Você tem esse Deus? Você teme a este Deus? Porque não devemos nos curvar diante das coisas que são colocadas à nossa frente, daquilo que desagrada ao Senhor, porque nós temos um Deus, nós temos convicção e servimos a um Deus que é poderoso, aleluia. Hoje, quando nós pecamos contra Deus, é porque estamos lutando contra a nossa própria identidade. Quando nós aceitamos a Cristo, entregamos a nossa vida a Ele, nós passamos a ter uma nova identidade em Cristo. O pecado é uma luta que nós temos diariamente com aquilo que nós somos, aquilo que nós fomos. Eu preciso aprender a dominar essas coisas. Uma pergunta um pouco difícil, e talvez forte, mas você é filho de quem? De Deus ou é filho do diabo? Você já vai entender onde eu quero chegar. Um filho de Deus, ele adora a Deus e somente a Ele. Mateus capítulo 4, versículo 10. A Camila, ela vai estar passando ali para mim. Jesus, ele diz: sai daqui, Satanás, pois as Escrituras dizem: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Quem é você? Nessa tentação de Jesus, o texto mais completo, Satanás, ele tenta jogar na mente de Jesus uma crise de identidade. Ele chega a falar: olha, se você é o Filho de Deus, faça essas coisas. Mas uma coisa interessante é que Jesus, ele não estava vivendo crise alguma de identidade, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era Filho de Deus. Você sabe quem é você? Você sabe quem você é em Cristo? Às vezes nós vamos lutar com essas crises de identidade. Nós temos que tomar decisões e saber que as nossas decisões vêm diante daquilo que nós aprendemos com Deus. O nosso caminho, quem dirige é Ele. Se você é filho de Deus, pense naquilo que o diabo está oferecendo. O que Nabucodonosor estava oferecendo? Irmãos, para tristeza. E também já digo para vocês entrarem em oração, pastora Eliana, que trabalha na área de educação, não sei se ela ainda teve conhecimento desse documento, uma nova carta que a ONU está dirigindo aos países agora, e isso foi motivo de debate esses dias na Rádio Vida. Pastor Cláudio estava aqui pregando, ele é o dono da Rádio Vida, aonde a ONU está querendo fazer uma nova ação nas escolas, um ciclo de educação sexual para crianças. É para vocês se assustarem, meus irmãos, mas orarem e crer que esse demônio vai cair por terra. Dentro dessa carta da ONU, crianças de zero, recém-nascida, bebê, a 4 anos, aprenderem a se masturbar. De 5 a 8 anos, aprenderem a interagir com pornografia na internet. E de 9 a 11 anos, aprenderem a ter a sua primeira relação sexual. É para assustar, né, Clara? E o que mais me assusta, pastor, é que nesse debate, alguns cristãos estavam defendendo, mas é saudável para a criança, mas é saudável para a maturidade sexual dela. Irmãos, Deus, Ele fez tudo perfeito. Tudo há um tempo necessário na nossa vida. Essas crianças vão crescer, o corpo vai evoluir, vão aprender a ter todos esses sentidos na vida. Não há necessariamente algo importante de ensinar aquilo que vai contra a palavra do Senhor.
E existem cristãos que estão se dobrando a essas estátuas colocadas à nossa frente. É revoltante ler um negócio desse. Não sei se a pastora já viu isso. Eu tenho filho de 15 anos de idade. Eu, como um pai, como um servo de Deus, e eu sei que ele está ficando bonito igual o pai. Eu tinha cabelo igual a ele, irmãos. E eu sofri isso no passado. E ele está começando a sofrer vários assédios, muitas menininhas olhando para ele. Mas, estou brincando, mas a minha orientação como pai vai ser sempre aquela que a palavra do Senhor me ensina. Eu falo para ele: filho, você tem 15 anos de idade. Você não tem que ficar perturbando a cabeça com namoro. Estuda, cara. Principalmente porque você é homem. O dia que você assumir uma namorada, você tem que aprender que a palavra do Senhor ensina que o teu namoro é para casamento. Você não pode namorar simplesmente por namorar. Você tem que respeitar a moça e seguir aquilo que a Bíblia ensina. E principalmente, arruma um trabalho primeiro, cara. Porque se você namorar e querer pedir dinheiro para mim comprar presente para ela, rapaz, você vai passar uma vergonha tão grande. Não tem ideia. Então ensine o teu filho, a tua filha, a seguir os preceitos que a palavra do Senhor ensina. O meu medo hoje é que as artimanhas de Satanás estão tão fortes dentro das escolas, porque o que o diabo tentou acabar com a família alguns tempos atrás, tentando fazer com que maridos e mulheres se separassem, e a igreja se fortalecendo, agora o foco é pegar os nossos filhos. Quantos pais e mães aqui que têm filhos pequenos aí que estão na escola? Quantos de vocês têm o hábito de ver o que o teu filho está aprendendo na escola? De pegar o caderno dele e ver. Recentemente, agora aqui em Taubaté, perto da gente, um pai pegou o caderno do filho e foi tirar satisfação na escola. Quando eu vi a matéria, eu me revoltei, porque era em outubro, ou seja, acabando o ano letivo. E aquele livro ensinava a criança a fazer despacho, matar animais, a beber do sangue do animal, e no livro estava escrito: não conte a seus pais. Será que há uma possibilidade da igreja que se diz santa, que se diz separada, se dobrar diante das estátuas de Nabucodonosor? Ou será que é preciso ser algo visível e não entender que o inimigo, ele atua de forma sutil? Cuidado. Recentemente, esse ano, um pastor no Rio de Janeiro, da tua cidade, foi preso porque estava usando a Bíblia pregando contra o pecado de homossexualismo. A mídia, todos para cima do pastor. Eu depois tive a curiosidade de ouvir aquela pregação, e ele somente usou o que a Bíblia nos ensina. Querem colocar na nossa mente que somos exclusivos, que não temos capacidade de receber um homossexual aqui dentro da igreja, confundindo a nossa mente, aonde nós devemos sim amar a pessoa, mas ela, se entrar aqui, tem que saber o que a Bíblia nos ensina. Não podemos fugir da realidade que Deus nos ensinou e colocou sobre nós. Eu não me curvo diante de estátua nenhuma. E ele foi preso por conta disso. Um outro pastor em Pernambuco também, nesse ano, preso porque estava pregando, usando a sua fé, dizendo que existe um único Salvador. Essa era a mensagem dele, dizendo que no candomblé você não consegue salvação, e citou as religiões pagãs. Por conta disso, esse homem foi preso, porque agora querem que preguemos que vários caminhos nos levam para o céu. O que a Bíblia nos ensina? Qual é o caminho que nos leva para o céu? Responda, irmãos. Jesus é o caminho, não existe outro. Eu não deixo de pregar essa verdade, mesmo que pessoas venham contra mim. Cantamos essa canção aqui agora do Asaf Borba, ele diz isso na canção. Ainda que os homens se levantem, ainda que os montes se viram,
Ainda que todas as coisas aconteçam, os meus lábios não se fecharão. Continuarei te louvando, Senhor, continuarei te adorando. Essa é a nossa essência. Não podemos tomar ou tentar tomar decisões aonde Deus ele já decretou sobre nossas vidas. Veja o que está escrito em Eclesiastes 12 e 13. Aqui termina o meu relato. Esta é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. É simplesmente isso, meus queridos. Não tem mais o que fazer. Tema a Deus, obedeça os seus decretos, viva para Ele. Por que será que esses 3 jovens não adoraram a estátua? Eles não adoravam porque eles serviam a um Deus verdadeiro. Você se considera servo do Senhor? Você se considera servo de Deus? Vive para Ele, então adore somente a Ele. Aleluia. Muitas vezes, para algumas pessoas servir pode ser um sacrifício. Servir a Deus implica em renúncia. Mas nós temos que entender que é um privilégio servir esse Deus. Mas temos que renunciar também. É muito difícil. Às vezes nós deixamos a carne e queremos viver pelo Espírito. Romanos 8:5, a palavra do Senhor diz: aqueles que são dominados pela natureza humana, pela carne, pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito, eles pensam em coisas que agradam o Espírito. Pastor, é difícil, mas não é impossível. Se você decide ter uma vida santa, decide entregar a sua vida e servir a Deus, é possível viver para agradar somente a Ele. Aleluia. Não adore a estátua. Não se curve diante das imposições pagãs. O que é esperado de um cristão? Romanos 12, de 3 a 8, a palavra do Senhor nos diz assim: com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são, antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for com dom de contribuir, dê com generosidade. Se for com de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique com alegria. Aleluia. Isso é esperado da vida de um cristão. Sirva, lidere, exorte, ame, abrace. Inclusive as pessoas que estão lá fora. Mas não se curve diante das chantagens de Satanás. Tudo o que ele quer é receber a adoração de um filho de Deus. De várias formas ele tentou isso. De várias formas ele continua tentando fazer isso. Mas seja servo do Senhor, pronto a atender o decreto que Ele colocou sobre nossas vidas. Todo cristão são chamados a serem servos, e não escravos de estátuas, e não escravos de sistemas que se corrompem e querem acabar com o Evangelho de Cristo. Nós somos filhos de Deus. Jesus, Ele nos ensina, para mim, uma das maiores definições de servos
que é o que eu e você precisa fazer. Nós encontramos isso em João 13, do verso 12 ao 17. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou a seu lugar e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e Senhor. Tem razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu Senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. E eu lhes digo a verdade: o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Notem, Jesus falando isso, vamos voltar ao texto. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam a serviço do rei. E eles assim faziam com fidelidade. Trabalhavam, honravam o seu Senhor. Mas existe uma diferença entre você lavar os pés das pessoas, fazer aquilo que o mestre nos ensinou, do que se curvar diante de imposições ao qual nós vamos desobedecer ao nosso Deus. Não confunda ser servo com ser escravo do diabo. Nós temos sim que servir as pessoas, mas adorar somente a Deus. Aleluia. Porque esses jovens não adoraram a estátua? Porque eles estavam no centro da vontade de Deus. Existe diferença entre pessoas que são chamados filhos de Deus, servos de Deus, servem na igreja, mas estar no centro da vontade de Deus, às vezes é outra realidade para muitas pessoas. Eu estou no centro da vontade do Senhor, mas eu quero que Ele faça isso por mim, eu quero que Ele abra essas portas, eu quero que Ele faça isso, mas você alguma vez já parou para perguntar: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que eu tenho que fazer para Ti? Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, não sou eu mais quem vive em mim é Ele. Ele direciona os meus caminhos, os meus passos, as minhas vontades, os meus desejos. Quem é que decide sobre tua vida? Apresenta algo ao Senhor em oração e antes de vir a resposta, já está tomando decisão sobre a tua vida. Uma vez um jovem veio falar para mim sobre essas situações que eu falei, que estão acontecendo diante da nossa sociedade. Mas pastor, Deus sabe que você não está se curvando diante disso. É uma imposição de lei. Deus, Ele sabe do teu coração. Não se curve, irmãos, em nome de Jesus. Se eu estou no centro da vontade do Senhor, por mais que seja difícil, por mais que eu chegue a cair numa fornalha, por mais como esses pastores agora que estão presos, não vou negar, Senhor, a Tua vontade sobre a minha vida. Não vou negar o Teu chamado sobre a minha vida. Eu sei que eu Te aceitei como Senhor da minha vida. Então que seja o Teu decreto sobre mim. Ele diz aqui no verso 18: mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, não prestaremos culto aos teus deuses. Será que havia a possibilidade de Deus não livrar? Mesmo assim, eles estavam vivendo no centro da vontade de Deus. É Ele que decide sobre a minha vida. Se tiver que ir para a cadeia, eu vou. Se tiver que ficar enfermo, eu vou. Deus, guie os meus passos, guie a minha vida. Mesmo que Ele não me livre, ainda assim eu vou adorar somente a Ele. Não me curvarei diante das tuas imposições.
não prestarei culto a ti, não estarei diante de ti. Romanos 8:28, nós sabemos que Deus ele age em seu propósito a nosso favor, sabemos que Deus faz todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Deus tem um propósito para tudo, meus queridos. Deus ele tem um propósito para tudo e para todos, em nome de Jesus. Não é o decreto de Nabuco, não é o decreto do sistema, é o decreto de Deus sobre a nossa vida e sobre essa igreja. Aleluia. Isaías 46, 8-11, diz assim: não se esqueçam disso, tenham-no em mente, lembre-se bem, ó rebeldes, lembrem-se do que fiz no passado, pois somente eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Só eu posso lhes anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. Aleluia. Chamarei do leste uma ave de rapina veloz, um líder de uma terra distante, para que cumpra minhas ordens. O que eu disse, isso eu o farei. Aleluia. O decreto é de Deus, não é nosso, não é seu. Não queira seguir a tua vida de acordo com o seu pensamento, de acordo com aquilo que você acha que é correto. Deixa Deus decidir por você, deixa Ele guiar os teus passos. Aleluia. O conselho do Senhor permanece para sempre. Salmo 33:11, a palavra do Senhor nos declara isso. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, seus propósitos jamais serão abalados. Aleluia. Eles tinham fé, meus queridos, que Deus poderia livrar. Eles acreditavam que Deus poderia tirar da mão do rei. Mas se assim fosse a vontade de Deus, se assim fosse a vontade dele. O pastor falou aqui da viagem dele, muitas vezes, sem pensarmos, temos o hábito de reclamar, de murmurar de tantas coisas. E não sabemos que Deus, ele age em nosso favor, mesmo sem a gente ver. Quantas coisas poderiam ter acontecido? Às vezes Deus nos livra sem a gente perceber. Uma vez, eu trabalho com um aplicativo, com venda de seguro, eu estava trabalhando de aplicativo naquele dia. Eu tive um sonho muito forte, e eu estava com uma dívida também para pagar, e o sonho falava para mim, ó, não saia para trabalhar nesse dia, acorde e fique na tua casa adorando ao Senhor. E eu acordei, falei, meu Deus do céu, que sonho foi esse? Mas, sem pensar duas vezes, entrei no meu carro e fui trabalhar. A primeira passageira que entrou no meu carro, ela entrou e falou assim para mim, bom dia, tudo bem, como que o senhor está? Eu falei, estou bem. Então, Deus já não falou que não era para você estar trabalhando hoje, o que você está fazendo aqui? Volte para a tua casa agora. Irmãos, eu olhei assim para ela, o que é isso? Falei, Jesus, Deus precisava ter feito isso, Ele já tinha me falado, meus irmãos. Poderia ter me acontecido qualquer tipo de coisa, não imagino um acidente, um assalto, alguma coisa, eu não sei, mas Deus, mais uma vez, foi mais do que fiel a mim, porque Ele já tinha me alertado em sonho, e usa a primeira passageira que entra no carro. Mas Deus também poderia, pela minha teimosia, me deixado ir acontecer alguma coisa, porque eu não confiei em Deus falando comigo através de um sonho. Mas nós sabemos que Deus, Ele trabalha em favor daqueles que o amam. Deus nos alerta, Deus fala, assim é a vontade de Deus sobre nossas vidas. Salmo 143:10, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu Espírito bondoso me conduza adiante por um caminho reto e seguro. O salmista, ele se preocupa em fazer a vontade de Deus. Como é que você tem lidado com isso? Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Qual é os teus planos trilhados para que eu possa caminhar?
Ou será que ainda estamos naquela fase que eu também passei e às vezes passo, reconheço, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso disso, Senhor, faça isso, cura, abre porta, liberta, Senhor, trabalha aqui, mas e a tua vontade, Senhor, onde está? O que o Senhor quer para a minha vida? Aleluia. Meus queridos, a tua adoração não pode ser dividida. O teu propósito de vida é apenas um: adorar e temer ao teu Deus. Para isso nós fomos chamados. O teu coração tem que ser exclusivo do Rei. Aleluia. Não abra mão do céu. Não fique com medo das situações que às vezes o nosso sistema possa nos impor. Às vezes nós somos tentados no nosso trabalho, na nossa família. Os adolescentes que estão aqui presentes na escola. Decida ser fiel a Deus, decida se curvar a Deus, decida adorar a Deus. Não se curve diante das coisas que estão aí fora. Cristo, Ele nos deu o maior exemplo do que é ser um servo. O último texto que eu vou ler, meus irmãos, Filipenses 2, de 6 a 7. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana. O maior exemplo: estar a serviço do seu Deus. Seja servo do Senhor. Decida adorar somente a este Deus que te amou e que te salvou. Aleluia. Eu quero finalizar essa mensagem profetizando sobre a tua vida. Aonde você estiver, no trabalho, na escola, em reuniões familiares de amigo, diante de coisas que possam tentar te impor a você negar o teu Deus, que essas pessoas vejam aquilo que Nabucodonosor viu e reconheceu diante daqueles 3 jovens. Nabucodonosor termina essa história dizendo: olha, eu sei que hoje o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é um Deus vivo. Que as pessoas reconheçam isso na tua vida, quando você aprender a tomar uma decisão: eu quero honrar somente ao meu Deus. As pessoas vão ver e vão reconhecer que há um Deus sobre a tua vida. Aleluia. Nabucodonosor reconheceu isso. E eu creio que se o teu familiar, aquela pessoa que te oportuna no teu trabalho, o teu amigo de escola, duvida de você, Deus será reconhecido em tua vida, desde o momento que você se prostrar e adorar somente a Ele. Em nome de Jesus, que Deus os abençoe, pastor.